O grafite, até pouco tempo atrás, era visto como ato de vandalismo, inclusive tratado como caso de polícia. Nos últimos 5 anos, brasileiros que representam a chamada arte urbana foram valorizados em galerias da Europa e dos Estados Unidos, o que ajudou a transformar o olhar da sociedade para o grafite. No N-Blog de hoje, vamos falar sobre as obras brasileiras que já estão espalhadas pelos grandes centros urbanos e as possibilidades de expansão desses trabalhos na cidade. Muito boa tarde a você que acompanha o N-Blogs. Começa agora ao vivo para todo o Brasil. Paredões de prédios antes ocupados só por propaganda, eliminada com a Lei Cidade Limpa, agora vão se transformar em grandes telas. Grafiteiros e muralistas podem ser patrocinados para decorar os espaços. Foi uma brecha na legislação. A Lei Cidade Limpa de 2007 baniu os outdoors e regulou a publicidade externa. E agora permite que as paredes de edifícios de São Paulo, públicos ou privados, sejam fundo para a arte do grafite. A empresa que pagar por uma obra pode ter a marca exposta de forma discreta. Além disso, o painel também pode fazer menção indireta ao produto do patrocinador, mas não pode ser o tema da obra. A empresa também pode abrir mão de pôr a marca no painel e usar a reprodução do grafite no site e em redes sociais ligadas à empresa. Estima-se que um mural de grandes dimensões possa custar entre 20 e 70 mil reais. O tema dos trabalhos é livre, com a única restrição para obras pesadas, com motivos tristes, o que, segundo a prefeitura, não ajuda em nada a melhorar a paisagem da cidade. Para solicitar, você deve enviar à Prefeitura o projeto com o nome, local e descrição da obra, além da autorização do síndico ou do proprietário do edifício. O prazo de análise pode ser de 2 dias até 1 mês, se já tiver informações sobre o patrocinador. Bom, e para falar sobre o grafite, eu converso com o professor de História da Arte Urbana e Cultura, Jorge Bassani, e também com a blogueira convidada de hoje, que é a Sofia Camargo, do Portal R7. Obrigada pela presença, bem-vindos aqui no N-Blogs. A gente abriu falando sobre essa novidade em relação ao grafite, mas antes de entrar nesse assunto específico, vamos falar para o pessoal que está em casa qual que é a diferença entre a pichação e o grafite. Vamos lá, professor. Bom, Fabiana, grafite e pichação, as duas palavras são confundidas normalmente, né? Até porque um bom tempo o público em geral, as pessoas em geral, não distinguiam o grafite da pichação. Pichação tem uma história muito antiga, né? Até o nome pichação é do próprio uso do piche e tal, e sempre esteve vinculada a uma ação política, né? Ou palavra de ordem, ou crítica a alguma instituição, ou algum poder instituído, tinha esse caráter contestativo, né? Pelos anos 70, 80, veio uma onda de grafite, melhor dizendo, de pichação, vamos chamar ele de pichação porque eram letras, e principalmente em Nova York, que começou a se dar o nome de grafite, até porque a palavra pichação em inglês não existe. Então, o grafite que a gente começou a ver como uma expressão cultural mais forte, mais caracteristicamente de centros urbanos maiores, foi do grafite americano, que ainda eram as letras escritas com a caligrafia especial, com desenho diferenciado do que abaixo da ditadura ou qualquer coisa desse tipo. A partir daí, quer dizer, e até a relevância, a importância que essa coisa começou a ter, os antigos grafites ascenderam ou foram elevados a uma condição de uma plasticidade, de um desenho muito mais sofisticado do que só a letra. Em São Paulo, a gente ficou se categorizou muito claramente o que é pichação e o que é grafite. Dá para diferenciar bem aqui em São Paulo. As duas coisas continuarem existindo, né? Não acho que a pichação tenha que ser visto só como sujeira. Eu acho que a pichação também tem a linguagem própria. Como vandalismo. Como vandalismo. É lógico que pensar vandalismo até como uma ação política e de excluir, pode ser até como vandalismo, mas não pode ser destituído da questão de ser uma manifestação cultural. Agora, o grafite, né, por outro lado, quer dizer, permeou em outros ramos da sociedade, artistas que, vamos supor assim, um garoto que gosta de artes e que poderia ser um pintor. Ele entra pelo mundo do grafite e consegue desenvolver a linguagem dele no grafite. E você acha que o surgimento do grafite, né, dessa arte, desse desenho mais sofisticado, diferente da pichação,
teve também uma relação, surgiu também da relação com a música, com o hip hop? Surgiu da região da periferia ou é uma coisa mais central? Essa relação com a música é muito visceral entre o grafite e a música, não tem essa relação? Muito forte. Assim, na verdade, o grafite, ele é talvez a mais identificada como arte urbana. Porque ela faz parte do ambiente urbano, as pessoas veem, inclusive, como sendo isso. Fora o que a gente vai conversar daqui a pouco, que também ver como vandalismo, como sujeira da cidade. Mas é visto como arte urbana. As demais artes, elas querem ter esse tipo de identificação. A música, quanto mais urbana, mais ligada a grupos específicos ou até a guetos. Questões sociais. O traço de urbanidade, ele é talvez o traço mais forte da cultura contemporânea, né? Então, é lógico que o grafite conversa com todas as artes. Com a música, especialmente, porque não só no Brasil, no mundo todo, eu acho que não tem manifestação artística mais popular que a música. Todo mundo se identifica, as pessoas dançam, mexem o corpo com a música. Então, não só o grafite, como o cinema contemporâneo, as artes plásticas em geral contemporâneas, flertaram com a música e quiseram se identificar. No caso do grafite é muito mais legal, por quê? Grafite é uma manifestação de grupos, né? De guetos, de códigos específicos, de turminhas com códigos específicos. E a música é muito favorável a isso. Então, imagina-se o quê? O cara está grafitando, né? Está com o headphone dele e tudo aquilo é uma manifestação, uma coisa única. A cidade que ele está vivenciando, o que ele está pintando, o que ele está ouvindo. A inspiração que ele tem da cidade, da música, né? E a gente, aqui em São Paulo, né, Sofia, a gente anda pelo centro, a gente vê um monte de manifestações artísticas, umas que enchem mesmo os olhos, né? Você também observa isso na cidade? Eu gosto muito do grafite, assim, eu acho uma arte muito bonita. Ali no túnel da Paulista tinha uns grafites lindos. E aí eu vou discordar um pouquinho aqui do professor na minha ignorância plena de arte, porém eu acho muito triste quando tem aquela imagem linda e vai lá no outro dia, tá todo pichado, riscado. Eu, sinceramente, não gosto. Dois movimentos, um em cima do outro. Isso também acontece muito, né? Olha, não diria que é muito. Eu diria que acontece, mas tem também o código das ruas. E até, falando da Sofia, para a Sofia especificamente, tá? E também para algumas pessoas em casa que podem estar ouvindo isso, que não tem esse caráter mais agressivo da pichação, tá? E até quando eu falo que assim, é um termo cultural, por quê? Se a gente for ver esse caso que está falando da doutora Arnaldo, tal, que até teve umas intervenções com pichação no grafite, não é um caso tão comum. Se nós hoje formos olhar com atenção, as pichações elas estão em pontes abandonadas, uma ponte não é abandonada, mas ponte que não está conservada. Dá a impressão de desleixo, né? Ou seja, o que é mais, vamos dizer, vandalismo em relação à cidade? A pichação ou o poder público não cuidar dessas edificações, elas não estarem fazendo parte. Porque mas também muitas vezes as pessoas pintam a sua casa, no outro dia está arriscado. Isso é um desrespeito, né? Agora, eu acho, tá? Até poderia ver com calma isso, poderia ter uma participação de pichadores em São Paulo. Mas eu acho que assim, tem o garoto que começa a pichar, e até aquele mesmo que escreve na carteira da escola, escreve no banheiro do banheiro da escola, esse tipo de coisa, que é um tipo de ação. Tá? Agora, os pichadores em grupo, tá? Que tem inclusive site, a Fundação Cartier fez um vídeo sobre pichador em São Paulo, que é fantástico. Esses caras, eles não fazem isso. Até porque faz parte da expressão deles o grande desafio que é os caras chegarem no 15º andar de um prédio que está lá abandonado e fazer aquela marca, aquele registro, né? Que é a assinatura deles, que é a demarcação de território. Quer dizer, também dá para ser visto como um tipo de arte, a pichação, dependendo dos grupos que trabalham na cidade com esse tipo de arte. A minha impressão é que os pichadores nem querem ser vistos como artista, porque artista para eles talvez seja uma coisa muito enquadrada, uma coisa muito definida pela sociedade. Eu acho que eles querem ser vistos como pichadores e eu acho que é legal identificar como cultura urbana. É um fato marcante da cultura urbana. Perfeito. E se você está cansado daquelas paredes brancas da sua casa, então presta atenção. O grafite já virou decoração de luxo, é mesmo. A moda tomou conta do Rio de Janeiro, não só nas casas. Roupas, sapatos, acessórios ganharam um colorido especial. É hora de soltar as tintas. O
grafite saiu das ruas direto para casa, o escritório, a camiseta. Ambientes que herdam das ruas um clima colorido, descontraído, a cara do Rio. E os novos grafiteiros em nada lembram jovens da periferia que gritavam contra a opressão. Esses são meninos de classe média mesmo. A prova de que a arte saiu da marginalidade e ganhou status de luxo. As paredes deste sofisticado restaurante em Ipanema, na zona sul do Rio, ganharam cores vivas e desenhos feitos por grafiteiros. O que antes era considerado poluição visual, hoje virou arte e conquistou adeptos como a empresária Isabela Pierrec. Há 5 anos, ela contratou serviços de grafiteiros profissionais para decorar a fachada. A criatividade é a ferramenta de trabalho dos profissionais desta agência de publicidade. O ambiente descontraído estimula o surgimento das ideias e são elas que conquistam novos trabalhos. E aqui o grafite também tem esta função. Mais do que uma simples pintura na parede, este tipo de arte também ajuda no trabalho dos publicitários. E olha que quem diz isso é o chefe. Aqui na rede, o grafite nos ajuda a pensar de uma forma diferente, instiga a nossa imaginação, porque afinal de páginas brancas, de folhas brancas, a gente já tem todos os dias para completar com grandes ideias para os nossos clientes. Criadores e criatura, os painéis da agência foram feitos pelo grupo carioca Flashback Crew. A dupla é precursora na arte urbana. Grafiteiros há 10 anos, eles têm um trabalho reconhecido em todo o país e até no exterior. E não param de receber novas encomendas. É a arte das ruas ganhando espaço no lar doce lar. Eu comecei a me interessar e fui atrás deles para tentar trazer isso para minha casa. Poderia ter sido num quadro ou na parede, eles deram essas opções e eu achei bacana estampar na parede. Esses artistas não param mesmo de inventar. Pelo visto, você ainda vai ver muito grafite por aí. Quer dizer, eu posso encomendar um certo tipo de desenho ou de arte para a minha casa, para o meu restaurante, como a gente viu na reportagem. Tem essa flexibilidade, o grafite como expressão? Parece que tem, né? A gente acabou de ver, né? E como a repórter da matéria que a gente acabou de ver estava colocando, que você pode contratar um grafiteiro para fazer esse tipo de trabalho. Uhum. O grafite, quer dizer, isso é bem importante que a gente entenda que o grafite brasileiro ele é um grafite identificado como de alta qualidade. Né? No mundo ótimo. todo. Está colocado entre os melhores grafites do mundo. Principalmente os gênios, os paulistas. Né? Os que gênios, coisa por linda exemplo, aquilo. né? O próprio Zezão, que a gente falou agora há pouco, quer dizer, eles são pessoas que têm um trabalho de grande qualidade e muito significativo na cena internacional. Agora, se essa pessoa do restaurante ou de casa quisesse uma pintura, por exemplo, ou reproduzisse um quadro famoso, ele teria uma pintura dentro de casa. Ele não tem, ou na fachada da casa, ele tem um grafite. Ou seja, o grafite tem uma linguagem que é dele, que é particular, que é a coisa do spray, do stencil, né? Trabalhar com máscara, é muito diferente do que a pintura tradicional. E essa técnica, logicamente, dá um resultado que é muito diferente, que a gente poderia ter. Então, uma pintura, reproduzir uma pintura famosa, até uma pintura criada, e uma coisa desse tipo. Ele tem uma energia né? que tem outro tipo de pegada. Como essa que a gente está vendo aí na tela. Ou seja, pôr uma arte numa fachada é pôr uma arte numa fachada. Pôr um grafite numa fachada é pôr um teco da cidade, um teco da urbanidade, do contemporâneo, uma coisa mais dinâmica, mais... Que reflete mesmo, talvez, a nossa forma de se expressar e de viver num grande centro urbano. Com certeza. E justamente falando sobre essa questão do grafite cada vez mais ocupando espaços públicos, né? Depois da lei de 2007 da Cidade Limpa, vários outdoors foram retirados, a publicidade foi proibida e agora entrou uma brecha na lei em que os grafiteiros e muralistas podem ter um espaço nos prédios públicos ou privados para expor sua arte conectado a um patrocinador. O patrocinador pode ter a marca dentro do grafite, não ser o tema do grafite, mas a marca estar inclusa, ou simplesmente usar aquele grafite nos sites, nas redes sociais, né? Em primeiro lugar, qual que é a vantagem que a cidade leva em ter esses espaços públicos preenchidos com grafite? E qual que é a diferença disso para uma publicidade? Tá. Fabiana, isso é um pouco mais complicado
do que simplesmente a gente pegar e discutir o grafite, conversar de grafite. Porque a cidade, ainda mais a cidade como São Paulo, caótica do jeito que é, com uma paisagem muito desorganizada, do jeito que é, com uma sobreposição absurda, a gente não pode pegar e simplesmente achar que põe uma coisa aqui, outra ali. A gente fica bonito, pega, né? resolve. E também o que é ficar bonito numa cidade como São Paulo. Então, acho que a discussão é muito mais complexa. Eu acho o seguinte, até você sabe, a gente conversou disso antes do programa, que eu escrevi um artigo sobre esse mesmo tema no domingo aí para o Estado. E o que eu falo lá é que é o seguinte, nós não podemos, tá, primeiro, considerar o grafite como muralismo. O grafite é que a gente acabou de falar, quer dizer, ele está em lugares da cidade que são especiais. De repente, assim, você passa num muro que não tem o menor sentido, até como a gente estava falando da doutora Arnaldo, aquele paredão todo. Quer dizer, ele ganha um significado para a cidade, ele passa a ser uma coisa que tem uma importância. Um valor agregado. Imenso. Né? Uma coisa que era cinza e fica colorida, isso que é lindo. Fantástico. Não, e fora isso, ele é cinza, ele é largado e não tem significado. O grafite cumpre esse papel. Vira uma Se a marca gente pega mesmo, e né? fala assim, o grafite vai ficar nessa empena. É muito parecida com a reportagem que a gente viu sobre no Rio de Janeiro, eles estarem colocando nas fachadas. É uma decoração. E o grafite paulistano, acho que é importante a gente marcar isso, não é uma decoração. Ele é algo, por que os Gêmeos pegam e faz um banner daquele tamanho no principal espaço londrino para a exposição contemporânea, que é a Tate Gallery, a Tate Modern. Tate Modern Gallery. Ou seja, os caras têm um apelo artístico que é fundamental. Então, se tem isso, a gente pega e passa a encarar isso como decoração da cidade, a gente tem um prejuízo para o grafite. Então, isso é um problema que tem que ser discutido. Agora, o outro lado disso, quer dizer, é muito legal numa cidade que tem as empenas que a gente tem, porque a gente tem uma quantidade de empena que nenhum lugar do mundo tem, por problema de código de edificações ou até demolição de prédios. Lá, a gente tem muita quantidade de empena, tá? Até para outras, comparando com outras cidades brasileiras, proporcionalmente é muito grande a quantidade aqui. Que são feias, maltratadas, elas ficam sujas, a água escorre, não tem tratamento nenhum, não tem nenhum dispositivo legal que obrigue os caras a tratar aquilo. Então, lógico que nesse sentido, a gente prefere uma pintura, né, do que uma pintura elaborada, com uma vontade de dizer alguma coisa. Exclusiva. Né? E que possa ser isso, quer dizer, mais lúdica, que dê uma poética para a cidade. Então, é muito mais legal que a empena. Agora, tem que ver visibilidade disso, o que isso afeta na paisagem como um todo. O que eu quero dizer é o seguinte, tem que ter um critério, tem que ter uma política para distribuir isso. Mesmo porque a gente tem muralistas e pintores, tá, com as técnicas tradicionais que poderiam fazer um trabalho muito interessante em penas, desde que se criasse uma forma política para organizar isso. Pelo que eu estava lendo sobre o assunto, quem se interessar, né, tem que mandar para a prefeitura, o espaço, o local, que tipo de trabalho vai ser feito ali. Agora, a cidade de São Paulo é gigante, é movimentada. A gente tem uma questão de ser exagerada. São Paulo é exagerada em tudo. Então, assim, até que ponto a gente permitir que o grafite entre na cena legalmente em prédios enormes, no centro, outros lugares da cidade, até que ponto isso também não gera uma poluição visual? Como os outdoors que foram proibidos, os grandes banners também nesses prédios comerciais ou particulares, né? Enfim, até que ponto também não gera uma poluição visual, se não for escolhido o local correto, a quantidade por metro quadrado, digamos assim, né? Tem uma questão que se preocupa nesse sentido, não? Claro, Fabiana, exatamente. Eu acho que essa que é um dos pontos principais da discussão. Porque saturar é saturar, quer dizer, São Paulo já é over, como você falou. Imagina alguns lugares, São Paulo, sobre esse over, a gente tem um outro layer, uma outra sobreposição que desconectada. Né? Até quando eu falo assim, olha, tem que ter um programa, uma política para isso, eu não estou falando para encaretar o negócio, assim, só pode isso, só pode aquilo nesse lugar. Ou seja, alguém, profissionais, pessoas inclusive ligadas ao grafite, às artes urbanas, tal, pensar coisas que poderiam conversar entre si. Outra coisa também que acho que é preocupante, imagina o seguinte, se está vinculado a um patrocinador, né, que pode ou não ter a marca, mas está vinculado a um patrocinador, imagina que o patrocinador vai querer o quê? Empenas em lugares privilegiados na paisagem. Então, algumas situações, tá, em São Paulo, a gente vai ter murais de grafites ou qualquer coisa, ou seja, vai ser pinturas murais, porque acho que deixou de ser grafite porque ficou enquadrado e tal. Então, claro. Vai ter outros lugares que, de repente, tem situação muito mais dramática de desorganização de paisagem, não vai ter nada porque não é um lugar nobre, não tem um público consumidor. Então, a gente vai ficar balizado pelo
patrocinador e não pelo interesse público. Pela empresa que decide expor a sua marca ou ligar o seu nome àquela arte num lugar onde tem grande movimento, onde, enfim, onde tem grande número de pessoas passando, de carro, grande visibilidade, e outros lugares que também precisam ter essa alegria que eu acho que o grafite traz, ficaria talvez à margem. Imagina a periferia, né? E os problemas de paisagem na periferia. Pegar, por exemplo, até coisas, horrores que a gente fez na nossa cidade, como, por exemplo, cidade de Tiradentes, conjuntos habitacionais distantes, que estou falando do horror que a gente fez, porque eles resolveram. Quem mora lá deu um caráter de ambiente para aquele lugar. De comunidade. Mas isso tem uma carência lá. Tem um público enorme, tem um público que poderia até, né, ter outro tipo de relação com a vida no sentido profissional, de querer se envolver, de fazer pintura. Que patrocinador vai querer fazer, né, um mural numa periferia, que até pode ter bastante gente, mas um público que tem menos poder aquisitivo, que vai comprar menos, comparando com lugares como, por exemplo, sei lá, os Jardins, Moemas, com aquele monte de bares, e que os caras vão achar super legal, porque, além de ter muita gente, é o pessoal que tem mais grana para consumir o que eles estão anunciando. O produto que está conectado ao grafite. Bacana, essa discussão é muito importante. A gente vai fazer uma pausa nela para falar agora com a Sofia Camargo, que é a blogueira convidada de hoje do Portal R7. O que a gente tem no blog? Olha, Fabiana, hoje tem um assunto interessante que é o seguinte, nós estamos falando a semana inteira sobre financiamento de automóveis, como é que você faz. Muita gente, você sabe que agora resolveu comprar o seu carrinho, né? Se endividou a beça e aí fica difícil pagar. Verdade. E tem aqui um internauta que pergunta assim, Sofia, será que eu posso mudar a regra do meu financiamento? Será que eu consigo deixar de pagar aquilo que eu pagava para pagar menos ou pagar em mais vezes, enfim, mudar tudo? Depois do financiamento já feito. Porque as pessoas, na verdade, olham aquilo, elas olham se a parcela cabe naquele momento. Só que o financiamento não dura um ano, dura 2, 3, às vezes tem gente que se financia um carro em 5 anos. 60 então, vezes. É muita coisa. Então, o que acontece? Para fazer isso, o mais importante de tudo é jamais você ficar inadimplente. Se você deixa de pagar, você perde a razão. Então, para você ajuizar uma ação desse jeito, você vai ter que comprovar que ou existe cláusula abusiva, ou seja, a cláusula que tinha ali no contrato e você não entendeu, ou que você não tem mais aquela condição que você tinha. De repente, você perdeu o emprego, enfim. Aí você vai ter que contratar um advogado e o juiz vai ter que autorizar você a depositar aquele valor em juízo até que se discuta. Mas nunca você deixar de pagar, porque aí eles vão fazer uma ação de busca e apreensão, você vai ficar sem o carro e ainda vai ter que pagar a dívida. É isso aí. Então você fique atento. Muitas vezes a gente acha que cabe no bolso, mas não pensa mais para frente, né? Às vezes em 5 anos é muito tempo para pagar um carro. O carro se desvaloriza, quando sai da concessionária já perde 20% do valor. Quer dizer, tem que ter juízo. O ideal mesmo é a pessoa fazer uma poupança e ir lá e pagar à vista. Esse é o ideal. Eu aproveito esse tempo que a gente tem do N-Blogs ainda para fazer uma pergunta que veio via Twitter. Professor, qual que é a diferença entre grafite brasileiro e o grafite de outros países? É diferente. É diferente até porque isso tudo aqui, a repercussão que nós estamos assistindo aí, internacionalmente do grafite brasileiro, porque tem alguma diferença. Eu acho que alguns pontos são muito marcantes. O uso da cor, né? O grafite, principalmente, tem um sujeito que todo mundo conhece, que ficou muito conhecido internacionalmente, que é o Banksy, né? Que é localizado na Inglaterra, a gente nem sabe qual a origem de nascimento dele, mas ele faz umas coisas muito fortes, muito marcantes, mas muito traço, muito branco e preto, tá? Às vezes uma cor até para salientar uma situação poética ou crítica. O grafite brasileiro, ele usa muito a cor e ele tem uma festividade que não é boba, né? Que é muito gráfica, é muito próxima da linguagem do cartoon, da história em quadrinho. Tem a ver com a nossa cultura. É dinâmico. Nosso temperamento. E outra coisa, eles são muito técnicos. Tem coisa que o grafiteiro brasileiro faz que nem passa na cabeça do usuário. Ele faz textura, ele faz filigramas. O grafite, ele tira aquela coisa que ejeta o ar do spray, né? E trabalha diretamente com a tinta do spray saindo, faz linha. Quer dizer, então, os grafiteiros brasileiros, sem ufanismo nenhum, são bons demais. Tá? Eles são muito bons e isso tem chamado a atenção. Por exemplo, na Califórnia teve um movimento de muito colorido. Mas era aquela coisa de pinceladas largas, ficava uma coisa mais... Mais solta. Não mais solta, também mais solta, mas é assim, muito banal. Mais comum. Banal. E é colorido porque é praia também, Califórnia, essas coisas. Mesmo em São Paulo, que não tem praia, a gente trabalha com a cor, com uma forma expressiva, muito bem sacada e com uma técnica primorosa. Isso é o grande qualidade do grafite brasileiro.
Bacana, tá respondida aí a pergunta que veio pelo Twitter. O N-Blogs de hoje sobre grafite vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação do professor de História da Arte Urbana e Cultura, Jorge Bassani. Obrigada. Obrigado a você. Muito bacana. Sofia, mais uma vez, obrigada por ter vindo ao N-Blogs. E quem quiser rever esse programa é só acessar o portal R7 no site r7.com/Record News. Na segunda-feira é Dia Nacional de Combate ao Fumo, então vamos falar sobre as ações do governo para coibir o vício, como proibir o fumo em locais fechados e agora aumentar o preço dos maços. Mande um e-mail para o N-Blogs ou dê a sua sugestão via Twitter no @NBlogsTV. Eu te espero na segunda às 2 da tarde. Obrigada pela companhia e tenha um ótimo final de semana. Tchau!